Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje a dica é pra você. Bom, se você não sabe o que está acontecendo aqui hoje, eu vou colocar pra você o link aqui embaixo do vídeo onde eu expliquei o novo quadro que o blog teria esse ano. Se chama Dica Pra Você, onde você vai me enviar um e-mail pro contato@dicaprahoje.com me contando a sua situação, aquela dificuldade que você está tendo há algum tempo e não consegue resolver, sempre nos assuntos ligados aqui ao blog, e você vai me explicar essa situação e me fazer uma pergunta. Então, o que você gostaria de saber, como eu posso te ajudar em relação a esse problema que você está passando. Eu tenho recebido alguns e-mails e eu achei muito bacana, porque como eu falei pra vocês, eu não sei quanto tempo esse quadro vai durar aqui no canal. Por quê? Porque depende muito da frequência de e-mails que eu recebo nesse sentido. Por exemplo, se eu não receber nenhum e-mail, eu não tenho como fazer o vídeo. Então a minha previsão é esse primeiro semestre do ano, então vamos ver se a gente consegue ter conteúdo até lá. Senão a gente vai fazendo enquanto aparecer. Mas pra minha surpresa, eu recebi um bom número de e-mails, pelo menos pra esse mês, para os próximos meses eu já tenho conteúdo suficiente. E fiquei muito feliz, porque vocês, além de abrirem essa intimidade pra mim, vocês estão dando oportunidade de outras pessoas também serem ajudadas por situações que são parecidas. Porque o bom desse quadro é que a gente pensa que a gente está sozinho no mundo, que os nossos problemas são únicos e que a gente é um coitado ou que a gente sempre está passando por dificuldade. Quando a gente vê que outras pessoas passam pelos problemas parecidos com os nossos, a gente vê que a gente não está sozinho. Então achei muito bacana essa ideia, quero que vocês continuem me mandando, espero realmente que ajude. Eu só preciso de uma dica de vocês. Eu esqueci de pensar no critério para escolher o e-mail. Então, se vocês puderem me ajudar de alguma forma, como que eu faço para escolher, para não ser injusto com as pessoas que têm me mandado, me dá uma dica também. Escreve aqui nos comentários como que eu posso fazer para escolher o e-mail da próxima semana, tá bom? Deixando claro que esse Dica Pra Você vai ser toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira eu vou responder um e-mail que vocês me mandaram. Bom, a dica pra você de hoje foi baseada, na verdade, na facilidade com que eu conseguiria responder e solucionar a maioria das dificuldades dessa pessoa. Por quê? Os outros e-mails que eu recebi são todos ligados à parte de finanças. Então eu não consigo em pelo menos 1-2 dias responder, porque não seria uma resposta completa, eu deixaria alguma coisa de lado, ou eu não me aprofundaria o suficiente para poder dar soluções que realmente sejam efetivas na vida dessas pessoas. Então eu vou ainda voltar nesses e-mails, tá? Mas assim, eu estou pensando, refletindo, fazendo as contas, vendo as soluções de acordo com o que a pessoa me falou. Algumas pessoas não me deram informações o suficiente, então vai ser um pouquinho mais difícil de eu responder, eu vou ter que me ver um pouquinho mais longe, respondendo de uma forma mais geral. Mas quero deixar claro que esses e-mails que passaram não quer dizer que eu não vou mais lê-los. Eu vou sim, e aí eu vou buscando critérios para poder responder nas próximas semanas. Tá? Outra coisa também, eu não respondi nenhum e-mail que me mandaram, eu não coloquei ok recebido, mas eu vou colocar para que você tenha certeza que eu recebi esse e-mail, mas não vou responder, não vou dar a solução via e-mail, tá? Porque senão vou ter trabalho em dobro de responder os e-mails e responder aqui no vídeo, não faz sentido. Então por isso que eu quero que vocês me digam alguma forma, algum critério, algum programa, alguém que já fez alguma coisa parecida, que vocês me ajudem para eu poder escolher os próximos e-mails de uma forma justa, tá? Mas eu vou responder para vocês que me mandaram, que eu recebi, que eu li e que talvez seja o próximo vídeo da semana, tá bom? Então o primeiro e-mail que eu vou ler hoje é da Sandrinha Alencar. Então ela se apresenta, ela vai falando um pouquinho sobre ela e ela fala assim: há 10 anos eu me formei em comunicação social e depois disso fiz alguns cursos, porém me sinto enferrujada. Não estou conseguindo me organizar, tenho muitas tarefas diárias e sou autônoma. Além disso, tenho dificuldade em dizer não às pessoas. Sempre coloco como prioridade aquilo que as pessoas no geral me pedem para fazer e deixo as minhas tarefas e principalmente aquelas que tenho mais dificuldade para executar por último. E acaba não sobrando tempo para elas. Você tem alguma dica para que eu possa organizar melhor meu tempo? Beijos e obrigada, Sandrinha. Bom, beijo, Sandrinha, muito obrigada pelo seu e-mail, fiquei muito feliz em receber. Fico feliz que você sinta essa liberdade para vir falar comigo, porque, para quem não sabe, ela me conhece. Então eu fico feliz que eu possa te ajudar, mesmo a gente não tendo esse contato pessoal, você ainda me buscar, confiar em mim para poder te ajudar. Eu anotei aqui no meu bloquinho algumas coisas que eu vi que você precisa, que você pontuou pra mim, né? Então tá assim, ó.
Você tem dificuldade para planejar e estudar para o TCC. Você tem dificuldades em dizer não para as pessoas. Você não sabe priorizar e você quer uma dica para organizar o seu tempo. Eu entendo que realmente organização do tempo é algo muito difícil, né? A organização dos ambientes em que a gente está acaba sendo mais fácil porque a gente olha e a gente vê que está bagunçado, a gente vê que tem alguma coisa que está fora do lugar, com o tempo acaba incomodando, então a gente dá aquela faxinona e pronto, tira tudo, coloca tudo no lugar certo, limpa e tá tudo bem. Quando a gente fala do nosso tempo, a gente não tem essa visão, não é palpável. A gente não vê que a gente está desorganizado, a gente não vê que as coisas não estão em andamento. Por isso a gente acaba procrastinando, por isso a gente acaba postergando, porque não é algo visível. Talvez se a gente tivesse uma dimensão, alguma coisa que mostrasse o quanto a nossa vida, nossa agenda, nosso tempo está desorganizado, a gente teria mais preocupações. Uma das dicas que eu já te dou de começo é que você tenha uma agenda. Eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo onde eu indiquei a minha agenda, que é uma agenda semanal, que pra falar a verdade tem sido muito bom, pelo menos até agora. Então, se você ainda não viu, eu vou linkar pra você, tá, Sandrinha? Você pode dar uma olhada no tipo de agenda que eu uso, mas eu também dou outras dicas. Então, você pode escolher qual que se adequa melhor ao seu jeito, mas eu indico que você tenha uma agenda e que você use. Não adianta ter uma agenda e deixar na gaveta. Você tem que revisar diariamente para ver aquilo que você precisa fazer, para ver aquilo que já foi feito, para dar uma olhada na semana, o que precisa ser feito naquela semana que você já pode adiantar. Tá? Então essa é a primeira dica que eu te dou, logo de cara, uma agenda. A segunda dica é que você não pare de estudar. Eu entendo que quando a gente termina uma faculdade, por exemplo, eu terminei, e a gente acaba querendo descansar, né? Ah, vou fazer minha pós, mas só daqui a 1 ano. Ah, vou fazer alguma coisa, mas só daqui a 6 meses, porque eu tô cansada, eu quero aproveitar agora o meu tempo livre para poder relaxar, descansar, enfim. O ruim é que a gente acaba não descansando, não relaxando, a gente ocupa o nosso tempo com outras coisas e também a gente não estuda. Quanto mais tempo a gente fica sem estudar, mais com preguiça a gente vai ficar para estudar. Então, se você quer sempre se manter atualizado, se você quer sempre manter o seu cérebro ali em atividade, você tem que estudar, não importa o que. Então, você pode fazer um curso de inglês, você pode fazer uma aula de dança, você pode fazer um curso de informática, você pode fazer um curso online numa área que você goste. Não precisa gastar com isso, você tem opções de cursos online gratuitos em lugares bem conceituados, em que você tem até um certificado de horas que você fez. Então é muito bacana, mas não pare de estudar, porque é realmente o que acontece. Muito tempo sem estudar, a gente perde o jeito, a gente já não sabe mais como fazer para não perder o pique, para continuar acompanhando o ritmo dos outros, da sala, enfim. Então não pare de estudar. A próxima dica que eu te dou é para você colocar um horário para cuidar do seu TCC. Não adianta fazer assim, eu vou deixar para um dia que eu tiver afim, eu vou fazer. Infelizmente isso requer disciplina. Eu sei que a gente tem os nossos momentos em que a gente dá um insight, nossa, eu quero fazer, e a gente faz e se empolga, e isso é muito bacana. Mas quando a gente tem um prazo determinado, como o TCC, a gente não pode se dar o luxo de esperar essa vontade aparecer. A gente precisa criar essa vontade, a gente precisa criar essa oportunidade. Então estipule que num dia da semana, em determinado horário, você vai cuidar dos assuntos relacionados ao seu TCC. Não sei se você está fazendo em grupo ou se você está fazendo sozinha. Se você está fazendo sozinho, o sacrifício é um pouquinho maior, porque você vai ter só a si mesmo para cobrar. Mas se você está fazendo em grupo é um pouquinho mais fácil, porque são outras pessoas que estão ali com você, você vai dividir tarefa com elas, elas vão te cobrar porque elas querem o resultado pronto, então você vai ter uma forma de se animar. Então isso é bom, mas como não sei qual é a situação, independente do caso, você tem que se disciplinar e separar um dia da semana e um horário específico para você cuidar dos assuntos relacionados ao TCC. Seja estudar, seja pesquisar, seja reler ou procurar TCCs parecidos com o mesmo tema que o seu para você ter ideias, ler livros, pesquisar livros, enfim, mas separe esse tempo na sua agenda. Uma dica muito preciosa e que talvez você já conheça, mas é que a gente, quando está na nossa situação, a gente acaba perdendo um pouco a visão, é separar o seu TCC em processos. Quando a gente pensa em fazer o TCC, a gente já imagina o documento todo pronto. E na verdade são passos e passos que a gente tem que seguir para chegar lá. Então se você separar, quebrar em pedacinhos, primeiro eu preciso fazer isso, primeiro a capa, primeiro o índice, primeiro os assuntos que eu vou tratar, primeiro o tema, primeiro, enfim, você vai separando o que você precisa. Então se você já sabe seu tema, esse é o primeiro, então quais os assuntos que você quer relacionar ao seu tema? Dentro disso, sobre o que você quer tratar. Então você vai separar.
Dentro desses aqui, quais são os autores que são bacanas nesse assunto que eu tenho obrigatoriamente que falar sobre eles no meu trabalho? Quem eu preciso procurar para ter bibliografia o suficiente, para ter material bacana para eu conseguir colocar um bom conteúdo no meu TCC? O seu professor que está te ajudando nesse trabalho também, as perguntas que eu quero fazer para ele, para poder pedir alguma referência, enfim, vou escrever. Separou isso? Quais os subtemas que eu quero tratar no meu TCC? E coloca. Você entende? Então você vai separando tema por tema, tópico por tópico do que você precisa fazer para que seu TCC todo seja pronto. E aí nesse tempo que você separou por semana para você cuidar do seu TCC, você já sabe, primeiro é isso, depois na próxima semana é esse, na próxima semana é esse, e você vai ver que às vezes uma coisa vai engrenar na outra e você vai fazer bastante do seu TCC pouco a pouco e no fim vai estar pronto sem você perceber. O que a gente não pode fazer é pensar, tenho que fazer meu TCC e pensa nele como uma coisa geral. Ele requer passos e quando você divide em passos fica muito mais fácil, fica mais possível. Você olha e você sabe o que você tem que fazer, você não vai ficar perdido, você não vai ficar estressada ou se desmotivar, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer e você sabe em quanto tempo. Então, se aqueles temas você vai fazer uma vez por semana, ou se você viu que é necessário mais de uma vez por semana, 2 vezes na semana, ou aumentar o seu tempo, se você separava 1 hora, separar 2, você vai fazendo e você sabe que até tal ponto você já tem que ter, por exemplo, daqui a 1 mês você já tem que ter cumprido tantos pontos. Então você vai ter como se cobrar e saber se você está adiantado ou atrasado. Então separe em processos, separe em pequenos objetivos, como eu já falei para vocês aqui no canal. Então fazer o TCC é a sua meta e você vai separar os temas para que você chegue lá no seu objetivo final. Você falou da sua dificuldade em prioridades e da sua dificuldade em dizer não. Primeiro eu vou falar sobre a dificuldade de dizer não. Acho que quase todo mundo tem. E não tem um truque, você vai ter que dizer não e pronto, não importa se a pessoa vai ficar chateada, não importa se você vai ficar chateada com você mesma, mas é importante que você se priorize. Dizer não não quer dizer que você não se preocupa com a pessoa, mas quer dizer que você sabe das suas responsabilidades e você sabe se você vai conseguir entregar bem feito aquilo que a pessoa pediu ou se você vai se sacrificar pela outra pessoa e vai deixar de fazer algo que era realmente importante para você. E é isso que você tinha colocado no e-mail, você acaba fazendo o que as outras pessoas querem e deixa de fazer aquilo que você precisava fazer. Então você tem que entender que quando você fala sim para outra pessoa, você está dizendo não para você mesma. Você está se colocando em segundo plano, você está dizendo que talvez você não seja tão importante quanto a outra pessoa e que os seus planos, as suas responsabilidades não são tão importantes quanto os da outra pessoa. Por um lado isso é bonito, é bacana que a gente se preocupe com o outro, mas a gente tem que entender que a outra pessoa não sabe da sua agenda, a outra pessoa não sabe o que você tem para fazer. Se você disse sim, ela vai entender que você pode fazer isso. Então, diga não, explicando corretamente, porque infelizmente agora eu não tenho tempo para isso, eu tenho algumas outras responsabilidades que eu preciso cumprir, então gostaria muito de te ajudar, mas não será possível. É diferente de você falar assim, não, eu tô toda ocupada, você tá louca, não tenho tempo, porque a outra pessoa vai se sentir ofendida. Pensando nessa questão de dizer não e pensando na questão de prioridades, eu vou indicar alguns vídeos que eu já coloquei aqui no canal, vou colocar aqui pra você, tem umas playlists aqui no blog, aqui no canal que você vai gostar, mas também eu tenho uma lista de livros pra te indicar, vamos lá. O primeiro que eu tenho pra indicar, que também tem resenha aqui no canal, que eu vou colocar pra você aqui embaixo, é o da Thaís Godinho, Vida Organizada. Ela ensina desde a questão de priorizar tempo, ela fala da questão de delegar tarefas e de dizer não. Ela tem um blog que também se chama Vida Organizada, que com certeza já deve ter algum post relacionado a isso, relacionado a TCC, relacionado à faculdade. Se eu encontrar, eu também coloco aqui pra você, então vai estar tudo aqui embaixo no box de informações. Gente, não é só pra Sandrinha, qualquer pessoa que esteja com dificuldades em TCC, em faculdade, questão de estudos, de priorizar, de qualquer assunto que ela esteja falando, esse assunto também é pra você. Então dá uma olhadinha aqui nos links que eu coloco no box de informações, porque eu coloco com todo carinho pra que auxilie vocês, que vocês já tenham tudo em um lugar. Assim é só clicar e assistir ou clicar e ler. Então o primeiro livro, Vida Organizada, da Thaís Godinho. O segundo livro que eu acho que você vai gostar muito é esse aqui, Limites, Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não, Assumindo o Controle da Sua Vida. E aí eu vou ler um pouquinho sobre o que está aqui atrás.
Assuma o controle da sua vida. O que fazer quando as pessoas se aproveitam de nós? Por que em algumas ocasiões temos dificuldades para dizer não? Como impor limites? E aí o livro vai tratar sobre os limites físicos, nos ajudam a determinar quem e sob quais circunstâncias pode nos tocar. Os limites mentais nos dão a liberdade de ter nossos próprios pensamentos e nossas próprias opiniões. Os limites emocionais nos ajudam a lidar com nossos próprios sentimentos e a nos libertar das emoções danosas e prejudiciais a outras pessoas. E os limites espirituais nos ajudam a distinguir a vontade de Deus da nossa e a renovar a admiração por nosso Criador. Então, esse livro é da editora Vida. Eu não tenho ainda a resenha dele nem no blog nem no canal, mas eu vou providenciar isso. Não garanto pra você agora, mas eu indico o livro. Ele tem limites e tem limites no namoro, mas eu acho que o ideal pra você agora nessa sua fase seria esse aqui, que seria a influência das pessoas sobre a sua vida. Outro também que eu já falei no blog, tem resenha dele no blog, não tem aqui no canal, mas eu vou linkar aqui pra você. É Livres da Tirania da Urgência, Charles E. Hummel, da editora Ultimato. Ele também fala sobre o tempo, sobre a organização do tempo. Inclusive eu acho bacana porque ele tem, tá vendo, exemplos que você pode tirar xerox, planilhas, para você colocar, adequar a sua realidade. Eu gosto muito desses livros que tem essa opção onde você pode se colocar onde o autor está te levando, você pode colocar a sua situação ali e enxergar a situação melhor. Então aqui, por exemplo, no seu caso que você tem dificuldade para prioridades, aqui tem as 10 tarefas mais importantes, as 10 tarefas mais urgentes, ordem na qual as tarefas serão executadas. Ele coloca essa planilha, mas ele ensina antes como você escolher o que é importante e o que é urgente, que você também já deve saber isso, né? Então, primeiro passo, determine prioridades. E assim ele vai indo, ó, não importantes, urgentes. Aqui tem outra, atividade importante ou relacionamento que exige alta prioridade. Então, tá entendendo? Esse livro aqui vai ser muito bom pra você na questão de saber o que é prioridade. O que você deve colocar, fazer logo. O que você pode deixar pra depois. Então, indico esse livro também. Um que eu indiquei recentemente, que tem um vídeo sobre ele também aqui no canal, é esse Alta Prioridade, do Robert Posen. E ele é bom porque ele fala da prioridade na questão de profissionais. Se você é autônoma, então você deve ter um horário diferente, né? Você faz o seu horário, enfim, mas ao mesmo tempo você tem que estar disponível para as pessoas, né? Então é legal porque você vai ver a questão da prioridade tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, que você tem que pesar as duas coisas para você estar em equilíbrio com você mesma, né? Então eu indico esse aqui, alta prioridade, alta produtividade, para a questão de priorizar também. E por último, também tem vídeo aqui no canal, que é esse Domando o Tempo, Como Devorar um Elefante. Esse livro eu acho que vai ser perfeito para você. Ele vai falar da prioridade, ele também vai entrar no assunto relacionado a dizer não para as pessoas. Ele também vai entrar sobre delegar tarefas. Então tem tudo o que você precisa, todos os livros têm, mas esse aqui é bem didático, então eu já falei dele para vocês aqui no canal. Vou deixar o link, dá uma olhadinha. Se você não quiser todos, eu não sei se você gosta de ler muito, eu não sei com que frequência ou qual tempo que você tem, mas dá uma olhadinha no que parece suprir mais a sua necessidade e compre ou peça emprestado e você vai poder se ajudar melhor. E ler também é uma forma de estudo, então você vai conseguir obter mais conhecimentos, você vai ter insights e ter novas ideias do que fazer, você vai se enxergar na situação em que o autor se coloca e você vai conseguir ver soluções como se você estivesse olhando do lado de fora. Isso é muito legal. Então, Sandrinha, obrigada por mandar o seu e-mail, obrigada por confiar em mim, obrigada por confiar na minha dica, na minha opinião, isso significa muito. Gente, obrigada pelas outras pessoas que escreveram também pra mim. Fique ligado que eu vou responder pra você, que eu recebi o seu e-mail. Como são questões financeiras, eu não me sinto capaz de responder em um dia, porque é muita responsabilidade e ao contrário do que alguns pensam, eu não sou formada em economia, não sou formada em finanças, nada disso. O que eu sei é aquilo que eu aprendi no dia a dia, aquilo que eu aprendi com a minha mãe. Então eu não me sinto tão capaz de responder um e-mail com tantos detalhes, com questão de dívidas, com questão de pagamento de acordo e tal, em um dia ou dois, tá? Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas eu vou escolher. Não esqueçam de me ajudar também com a questão de como eu escolho os e-mails. Se você tiver uma dica legal também seria bacana para eu saber.
Deixando claro também que eu não quero ficar falando dos assuntos muito repetidos. Então, por exemplo, agora eu coloquei um sobre prioridades, talvez na próxima semana seja sobre finanças. Daí eu não quero que fique repetindo finanças, 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 porque as soluções são bem parecidas. Você vai adequando a sua realidade. Mas se você tem um outro assunto, se você, até mesmo sobre finanças, não tem problema, eu só não vou deixar os vídeos repetidos. Mas se você tem outros assuntos que eu possa te ajudar e que você quer que a dica seja pra você, escreve e-mail pra mim no contato@dicaprahoje.com, que eu vou ficar muito feliz em receber. Um beijo e tchau!